Oi, gente. Segunda parte agora da aula, eu vou recomendar os materiais que eu julgo necessários para o grego instrumental e os materiais que, na verdade, você vai precisar como suas ferramentas para fazer o seu trabalho a partir do grego instrumental. São 3 livros. Vou te mostrar do mais caro e mais importante, certo? Para o mais barato, talvez não o mais barato, mas o menos importante. Vou estar te apresentando a Interlinear, grego-português, da Sociedade Bíblica. Vou estar te apresentando o Léxico de Greenwich Dunker, da editora Vida. E vou estar te apresentando também o Léxico de Low e Nida, muito conhecidos, da Sociedade Bíblica. Vamos ver se funciona, porque eu vou estar aqui e vou me aproximar da câmera e volto de novo. A intenção é te mostrar, não é, te apresentar, fazer uma introdução dessas ferramentas. São as ferramentas básicas para um grego instrumental, tá bom? Então, a primeira ferramenta é a Interlinear da Sociedade Bíblica. Essa Interlinear, ela custa R$ 160 no site da Sociedade Bíblica. Okay? Você percebe que é um livro capa dura, grosso, marcador, não é? Minha sugestão são 2 agora. Esse aqui realmente eu acho importante comprar, para o que você está querendo aprender, certo? Grego instrumental. Você pode pegar, digamos, pastor Adailson, ou um dos meninos que faz o seminário, e ir lá na Sociedade Bíblica, eu não sei se tem em Fortaleza, e comprar com um desconto. Quando você se apresenta como ministro, eles te dão aí uns 15, 20, 30, se você tiver um conhecido lá, talvez até mais. Essa é uma opção. A outra opção, como eu já falei há alguns minutos atrás, você pode também ir na internet e comprar uma edição usada, ok? E aí você vai comprar uma edição bem mais barata, né? A Everton aqui comprou uma por R$50, né? Você pode barganhar, vender um livro e pegar uma Interlinear, certo? Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito importante. Como ela está formada, certo? Como é que ela é? Deixa eu dar um passo aqui à frente e te mostrar. Ok? Aqui você tem o mesmo texto grego daquela edição da UBS. Tá lembrado que eu mostrei alguns minutos atrás? É o mesmo texto grego. Só que ela é interlinear. O nome já se explica. Você tem um texto grego em cima e você tem palavra por palavra na mesma ordem que está no grego em português aqui com letras azuis. Certo? Ela não vai ter grandes aparatos aqui, não tem aparatos, ela vai ter apenas uma análise sintática de algumas palavras difíceis, mas não tem aquele aparatos aqui embaixo, não tem referência cruzada do lado e não tem muito espaço para você escrever. Eu gosto de espaço para escrever enquanto estou lendo, assim, para colocar uma nota, uma sublinhar alguma observação minha. Esse não tem, ok? Não tem muito. Às vezes você encontra alguma coisa aqui embaixo, mas ele vai estar pros, de, tes, reortes, tu, pasca, eidos. Antes de e a festa da Páscoa, sabendo. Veja que ele colocou em português exatamente como está em grego. Exatamente como está em grego. Vamos ler mais uma frase. Ro Iesus, roti elten autu, rehora rina metabe ek, tu cosmu tutu proston patera. Jesus, que chegou dele a hora para que passasse de mundo este para o Pai. Percebe que a sintaxe, a ordem das palavras é diferente. A ordem das palavras, a sintaxe muda de língua para língua. Não é? A nossa sintaxe, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, ela é um pouco diferente.
A nossa sintaxe ela é bem regular para nós, claro. Ela é verbo, sujeito, verbo, complemento. 1, 2, 3. Outra coisa que tem aqui na interlineada SBB. Você vai ter aqui no canto direito da página esquerda o texto da Almeida, revista e atualizada, para você comparar o grego com a Almeida e saber como é que eles traduziram e colocaram as palavras na ordem. E eles fizeram um negócio legal. Na outra coluna da página direita, no canto esquerdo, você tem o texto da nova tradução da linguagem de hoje. Veja o que eles fizeram. Eles colocaram duas traduções com filosofias e traduções diferentes, lado a lado, para você comparar com o grego. Certo? Você poder comparar com o grego. Então você está aqui lendo João 13:1. Olha como a atualizada fez e olha como a nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje fez. Uma é palavra por palavra, a outra é conceito ou ideia por ideia. Joia? Então esta é uma ferramenta necessária, a primeira ferramenta que eu estou te apresentando hoje. Vale a pena dizer que essa ferramenta eu deixaria em casa, tá bom? Ela é para os seus estudos em casa. Se você quer levar um texto grego para a igreja, uma sugestão minha particular que eu tenho feito eu tenho levado no meu celular, certo? Eu tenho levado o texto grego. Na hora de uma dúvida eu vou lá, puxo o texto grego, certo? E faço dou uma olhadinha lá, uma pescada lá e vejo como é que aquela palavra está em grego, certo? Ok, deixe-me apresentar agora a sua segunda ferramenta, muito necessária, muito tradicional, que é o nosso léxico em português. Aquela interlinear é pesada, viu? Ficar sustentando ela. Ok, esse é mais barato, mais leve e é mais barato também. Esse é um léxico que já está no Brasil há muitos anos. Este léxico, se não me falha a memória, já está na 3ª edição em inglês. Ele é conhecido como o léxico de Gringish e Dunker, da editora Vida, certo? Ele é fininho, é uma edição abreviada, uma edição resumida, ele é fininho. Este aqui está novinho, eu comprei por R$30 com desconto. Estou te dando a dica, você chega lá na livraria, certo? Diz, olha, eu sou evangelista de uma igreja, será que teria um desconto para mim? Aí o pessoal vai lá e conversa e você consegue chorar um descontozinho aí, tá joia? Aqui na capa tem Fos, Zoe, né? Luz, vida, Novo Testamento. Deixa eu me aproximar para você ver os detalhes. Aqui estão os autores, e é o mais conhecido em português, não tem como você errar. Gringish, Dunker. Gringish foi o primeiro autor, meio lexicógrafo desse material, ele e outros. O Dunker, fiquei sabendo recentemente, ele veio na 3ª edição e fez uma reavaliação do material. De novo, ele é baratinho, dá para você levar para os lugares. Ok, como ele está dentro? De novo, ele é resumido. Se um dia você tiver a oportunidade de ver ele em inglês, ele é diferente. Como ele está? Eu queria mostrar duas coisas aqui para você dar uma olhada. Primeiro, você veja, por exemplo, esse verbo aqui, martireu. Ele vai te dar duas traduções possíveis. Ele vai dar martireu na voz ativa, significa dar testemunho, testificar, ser testemunha. E onde esse significado aparece no Novo Testamento. Ele tem outro significado, que é o significado de testificar, declarar, confirmar. E ele vai dar passagens, não são todas. Aí ele passa para o segundo significado aqui, na voz passiva. Talvez você não esteja conseguindo enxergar, mas quando você tiver um em mãos, você vai perceber o que eu estou lhe explicando antecipadamente. E ele vai ter ser testemunhado, ser bem falado, ser aprovado, ok? E também as passagens onde eles têm esses significados.
No finalzinho tem uma palavra em colchetes, que é martirizar. Então, toda vez que esse dicionário vier com a palavra em colchete, ele vai estar te dizendo que a nossa palavra em português, certo? Veio da palavra grega. Nem sempre acontece, evidentemente. Nessa página você tem a palavra martirion, certo? Martirion, ele coloca lá martírio. Você tem uma outra palavra aqui, ó, martiromai, que significa testemunhar, testificar, testemunhar. Outra informação importante: quando você vir no final de um certo vocábulo um asterisco, isso significa que todas as passagens bíblicas citadas debaixo daquele vocábulo são todas as passagens, são todas as vezes em que aquela palavra aparece no Novo Testamento. Então, deixe-me pegar uma outra palavra aqui, Maria, em grego, não é? Aí vai dizer que ela é palavra feminina, indeclinável. A tradução, Maria, explica Maria, mãe de Jesus Cristo. Onde é que aparece Maria, mãe de Jesus Cristo? Ele vai dizer para você todas as passagens. Mas tem outras Marias na Bíblia. Maria Madalena. Ele vai te dizer todas as passagens onde Maria Madalena aparece. Maria, mãe de Tiago, todas as passagens. Então, cada uma das vezes em que aparecer um asteriscozinho, significa, estas são todas as vezes em que aquele determinado vocábulo grego aparece. Nesse léxico abreviado, você não vai ter todas as palavras do Novo Testamento. Você não tem todas as palavras do Novo Testamento, certo? Mas vai ter com certeza todas as palavras principais para você fazer uma boa tradução. Então ele é fácil, acessível, tem margens que você pode escrever. Eu estou quase fazendo propaganda do material, né? Mas eu estou tentando, na verdade, lhe convencer a adquirir um. Não é? Não, esse aqui não é caro. Aí você pega aí a palavra solteria, por exemplo, salvação, libertação, preservação. Aí ele vai dizer, olha, tem um significado genérico, mas também tem um significado mais teológico, salvação, libertação realizada por Cristo. Então tem todas as passagens. O bom é que, através do próprio léxico, você pode fazer um estudo. Eu quero fazer um estudo sobre salvação. O Greenwich Dunker já definiu para você, claro, eles, homens, definiram para você, você tem que avaliar o significado dessas palavras. E elas mudam de significados para você. Então aqui, na própria análise da palavra, você já vai tendo um entendimento teológico dela. Veja a palavra sozo: salvar, libertar, preservar, curar, livrar de dano. Tem diferentes significados, diferentes passagens. Você quer fazer um estudo sobre salvação? Praticamente é só pegar as principais passagens de cada um desses significados e você tem um estudo pronto, né? Bem simples, sem precisar consultar comentários, sem precisar, às vezes, ir para uma aula. Você mesmo pode fazer em casa, né, com essa pequena ferramenta. Deixe-me apresentar agora a próxima ferramenta, a terceira ferramenta, que eu recomendo, mas não necessariamente você precisa comprar. Por quê? Por causa do preço, certo? Essa daqui é em torno de R$100, esse léxico grego, português do Novo Testamento, de Johannes Loew e Eugene Nida. Ele é conhecido como Loew e Nida, os dois últimos nomes dos lexicógrafos. Você também encontra na Sociedade Bíblica. É um produto da Sociedade Bíblica. De novo, ele é bem grosso, vem com a fitinha, a marca da Sociedade Bíblica e tudo mais. Ok, esse aqui é mais caro. Uma razão, né, é capa dura. Mas, Bill, qual a razão, uma boa razão que eu gostaria de comprar o léxico de Loew e Nida, se o de Greenwich Dunker é tão tradicional, tão conhecido e bem mais barato? Porque o Loew e Nida, eles fizeram uma mudança. Em vez de eles arrumarem as palavras alfabeticamente, como o Greenwich Dunker fizeram, eles juntaram as palavras por campo ou domínio semântico.
E o que isso significa? Significa que se eu estiver estudando sobre... deixa eu pegar um exemplo aqui, qualquer exemplo para você. Se eu estiver estudando sobre a palavra entender, e vou dar uma aproximada de novo aqui. Veja a palavra entender. Então, o que Louw-Nida faz é todos os vocábulos em grego ligados com a ideia de entendimento, entender, ele vai colocar a definição delas debaixo deste campo, desse domínio semântico. Então, você vai ter aqui akuo, ouvir, o entendimento tem a ver com ouvir. Você vai ter o verbo noeu, compreender. Você vai ter o verbo epistamai, que tem a ter, ouvir, a ter compreensão, chegar a compreender. Oida, não é? Oida, que é compreender o significado de algo, ter conhecimento. Sinemi, fazer uso da capacidade de compreensão. Então, o que eles fizeram foi, em vez de colocar em ordem alfabética, eles colocaram por ordem de assunto, né? Campo semântico. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui de alguma coisa menos abstrata. E aí ele vai embora no campo semântico, vai pegando um monte de palavras que eles julgaram estarem conectadas. Deixa-me só pegar mais um outro exemplo. Alguma coisa menos... tá aqui, ó. Interessante. Campo 52, cerimônias fúnebres e sepultamento. Algo cultural. Quais são as palavras que envolvem isso? Ele colocou aqui, ó, coptomai, bater no peito e lamentar. Interessante. Então, eu estou querendo estudar sobre a questão de como era o enterro naquela época. Como era o comportamento das pessoas. Esse dicionário vai te ajudar um bocado. Então, você vai lá e pega a palavra coptomai, certo? Depois tem a próxima palavra, treneu, chorar, lamentar por alguém que morreu. Você tem odurmos, que é o choro, lamentação. Tem o tapto, que é sepultar uma pessoa morta. Tem o circomiso, que é o quê? Uma ampliação metafórica de realizar o procedimento com vistas ao sepultamento, preparar a pessoa para ser sepultada e assim por diante. Várias palavras. A última aqui é tafé, não é? Que é um lugar usado para o sepultamento, cemitério. Então ele pegou todas as palavras ligadas ao assunto cerimônias fúnebres e sepultamento e ajuntou elas. Uma ótima ferramenta com muita informação cultural, explicação, não é? Passagens bíblicas onde esse termo é usado, não é? E vai ser uma boa ferramenta para você. Então, o léxico de Louw-Nida é um léxico recomendado, mais caro, aí está um pouco mais de R$100 e você pode adquirir, ok? Você pode adquirir ele na Sociedade Bíblica ou em livrarias evangélicas. De novo, corra atrás de uma barganha. O que eu incentivo tanto essas ferramentas porque aos poucos o estudioso da Bíblia ele vai montando a sua biblioteca. Ele compra uma ferramenta aqui, compra uma ferramenta ali, ele pega um material aqui, troca com um amigo ali, compra de um seminarista que está viajando, compra de um missionário que está voltando para os Estados Unidos e aos pouquinhos ele vai montando a sua biblioteca e vai pegando mais ferramentas. Tudo isso para uma coisa, chegar à teologia mais correta, chegar à mensagem mais pura de um determinado assunto, ok? Então essa é a segunda parte da nossa aula 2.